presidente do Parlamento iraniano acusa os Estados Unidos de se esconderem em esforços diplomáticos enquanto planeiam secretamente uma invasão terrestre. O presidente da Ucrânia assina acordos de defesa aérea com países do Golfo Pérsico. Polícia francesa impede atentado com bomba em frente ao Bank of America, em Paris. Milhões de pessoas saíram às ruas nos Estados Unidos e na Europa para participar nos protestos contra Donald Trump e as políticas da atual administração. O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusou os Estados Unidos de se esconderem atrás de esforços diplomáticos enquanto planeiam secretamente um ataque terrestre no Irão. Numa mensagem transmitida pela televisão estatal iraniana no domingo, Ghalibaf acrescentou desafiadoramente que Teherão aguarda a chegada dos soldados norte-americanos para, segundo ele, incendiá-los e punir os seus aliados regionais de uma vez por todas. As afirmações surgem entre os relatos na imprensa norte-americana de que a administração Trump está a planear uma ofensiva terrestre com duração de várias semanas. O alto legislador iraniano fez os comentários no domingo enquanto o Paquistão recebe altos diplomatas das potências regionais do Egito, Arábia Saudita e Turquia para discutir formas de pôr fim à guerra. O Paquistão, que surgiu como um possível mediador, entregou ao Irão uma lista de exigências de Washington que Teherão rejeitou, respondendo com uma lista própria. Os esforços surgem numa altura em que os ataques ao Irão persistem e as ofensivas de retaliação de Teherão continuam a visar toda a região. Os residentes da capital iraniana relataram ataques intensos nas primeiras horas de domingo, enquanto sirenes soavam por todo o território de Israel a alertar para ataques iminentes. O Qatar e a Ucrânia assinaram um acordo de defesa no sábado durante uma visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Doha. Um anúncio semelhante foi feito no início do dia sobre a cooperação com os Emirados Árabes Unidos em matéria de defesa. Enquanto o líder ucraniano visita os Estados Árabes do Golfo, o Irão continua a atacar os seus vizinhos como forma de retaliação à ajuda norte-americana e israelita. Zelensky visitou esta semana a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Qatar. O presidente da Ucrânia afirmou repetidamente que o que a Ucrânia precisa, acima de tudo, é de defesa aérea contra os mísseis balísticos da Rússia, em troca da partilha dos seus conhecimentos e experiência em combate contra drones iranianos. O Qatar, juntamente com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, a Jordânia e o Kuwait, enviou pedidos oficiais de possível cooperação com a Ucrânia no que diz respeito aos seus conhecimentos em matéria de combate a drones. A polícia francesa conseguiu impedir um atentado bombista à porta de um banco norte-americano em Paris na madrugada de sábado, ao deter um homem prestes a detonar um engenho explosivo improvisado. O incidente ocorreu à porta de um edifício do Bank of America, no 8º distrito da capital francesa, perto dos Campos Elíseos. A polícia deteve o homem logo após este ter mostrado um dispositivo composto por 5 litros de líquido que se acredita ser combustível e um sistema de ignição. A imprensa francesa indicou que o suspeito estaria acompanhado por uma segunda pessoa que fugiu quando a polícia se aproximou. O ministro do Interior, Laurent Nunez, afirmou que a investigação foi assumida pela Procuradoria Antiterrorista Francesa. A Polícia Judiciária de Paris e os serviços secretos franceses também estão envolvidos na investigação. Nos Estados Unidos, milhões de pessoas saíram às ruas para participar nos mais de 3.000 protestos que aconteceram em todo o país contra Donald Trump. Os manifestantes denunciam o que descrevem como um estilo autoritário de governação por parte da atual administração, a sua postura em relação à imigração, a negação das alterações climáticas, a política externa isolacionista e agora a guerra no Irão. Em Nova Iorque, milhares de pessoas reuniram-se para protestar contra as rusgas generalizadas de imigração levadas a cabo pelo ICE, exigindo a abolição do organismo. Os protestos contaram ainda com a participação surpresa do gigante de Hollywood, o ator Robert De Niro. Também foram registadas manifestações na capital Washington, D.C., onde centenas de pessoas se reuniram perto da Casa Branca, exigindo a destituição do presidente do país. É a terceira vez, em menos de um ano, que estes protestos acontecem, como parte de um movimento popular norte-americano chamado No Kings. As manifestações espalharam-se para o outro lado do Atlântico, com vários produtos
protestos na Europa. Em Paris, os manifestantes exigiram o fim das guerras imprudentes de Donald Trump. Na capital italiana, milhares marcharam para exigir respeito pelo direito internacional e um mundo livre de guerras. Um homem na casa dos 30 anos foi detido após atropelar um grupo de pessoas com o seu carro na cidade de Derby, no centro do Reino Unido, fazendo pelo menos 7 feridos. As autoridades confirmaram que as vítimas sofreram ferimentos graves, mas não correm risco de vida. O suspeito foi detido por tentativa de homicídio através de condução perigosa. A polícia está ainda a investigar as circunstâncias do incidente. As autoridades dizem manter uma mente aberta quanto às possíveis motivações do atropelamento. Após a detenção do suspeito, a ministra do Interior britânica disse já não existir perigo para o público em geral. Maria Kolesnikova, líder da oposição da Bielorrússia, está agora em Berlim depois de passar quase 5 anos e meio na prisão. Enquanto esteve detida, ganhou o prémio Carlos Magno, mas só agora pôde recebê-lo. A Euronews falou com a ativista sobre o futuro do seu país. Welche Entwicklungen machen Ihnen Hoffnung in Belarus und welche machen Ihnen Sorgen? Wenn man denkt und spricht über Zukunft, es gibt große Sorgen. So dass Belarus kann ihre Souveränität verloren und es ist ganz nah eigentlich, weil ökonomisch wir sind nicht mehr so unabhängig als früher und das ist eigentlich ein Teil, es ist Ergebnis von Sanktionen, wenn die Sanktionen ganz starkes Druck auf Lukaschenko machen, der kehrt sich nach Russland. Und Russland hat natürlich profitiert dafür, dass Belarus keinen Kontakt mit EU hat. Mas e a maioria da população da Bielorrússia está a inclinar-se para a União Europeia ou para a Rússia? Es gibt jetzt eine riesige russische aggressive Propaganda in Belarus und es ist vielleicht sogar viel gefährlicher als Sanktionen, weil es ist schon 5 Jahre vorbei und es gibt jüngere Generationen, die haben 2020 und Proteste nicht mitgekriegt. Sie wissen jetzt nicht mehr, was ist das, was ist was. Und Gefahr ist, dass in noch ein paar Jahren oder noch 5 Jahren es würde schon mehrere Generationen sein, die würden überhaupt nicht verstehen, was EU ist und was demokratische Werte ist. Kolesnikova defende que a União Europeia deve, por isso, comunicar com Lukashenko. Und wenn man nicht mit Lukaschenko keine Gespräche wollen, irgendwann kommt die Zeit, der Staat Lukaschenko, die müssen mit Putin sprechen. Und das ist, finde ich, viel schlimmer. Maria Kolesnikova conta com o apoio da Europa e espera que, a longo prazo, o envolvimento e a solidariedade fortaleçam o caminho rumo à democracia e independência na Bielorrússia. Sirenes de alerta de tsunami tocaram em 4 pontos da zona ribeirinha de Lisboa, entre a Praça do Império e a Ribeira das Naus, para testar os procedimentos de evacuação em caso de catástrofe. As 4 sirenes tocaram na manhã de terça-feira, durante vários períodos de 20 a 30 minutos. Foram ainda transmitidas mensagens de voz em português e em inglês, que informavam sobre um exercício de alerta de tsunami, bem como um pedido para que as pessoas se dirigissem para um ponto seguro. A cidade de Lisboa é considerada uma zona de probabilidade sísmica relevante à escala europeia. O terremoto de 1755, que provocou um grande tsunami, resultou na destruição de quase toda a capital portuguesa e foi um dos mais mortíferos da história, tendo feito mais de 10 mil vítimas mortais. Se Itália tem a Torre de Pisa, a Grécia não quis ficar atrás. Uma igreja na aldeia de Ropoto, na região de Tessália, tornou-se uma atração turística para quem quer testar o equilíbrio. Devido a um abatimento no solo, a igreja deslizou pela encosta e agora está inclinada a 17 graus.
Το βλέπαμε σε βιντεάκια, δεν το πιστεύαμε αυτό το πράγμα. Νομίζαμε ότι κάνουν πλάκα, τελικά δεν κάνουν πλάκα. Είναι αδιανόητο, η κλίση είναι τρομερή, σου φαίνει μια ζαλάδα. Άμα δεν το δείτε από κοντά δεν μπορείτε να το καταλάβετε, αλήθεια. Ήταν απίστευτο το πώς κατεβαίνεις στα σκαλιά και ξεκινάς και νιώθεις την κλίση σιγά σιγά. Κάπου λίγο φοβάσαι, κάπου λες ότι εντάξει, το κάνω. Πήγα προς το κέντρο και πάλι έλεγα θα fύγω, θα pέσω, πήγα από την απέναντι πλευρά, pira κλίση olócliri. Είναι πολύ ιδιαίτερο το συναίσθημα αυτό που σου δίνει. Devido ao afundamento da aldeia, os residentes foram obrigados a abandoná-la em 2012. Já foi lançado o primeiro teaser oficial da nova adaptação televisiva da HBO de Harry Potter, cuja primeira temporada estreia em dezembro. O vídeo promocional de 2 minutos dá a conhecer o mundo mágico recriado e inclui cenas de Harry a conhecer Hagrid pela primeira vez. As primeiras reações têm sido, de um modo geral, positivas, embora alguns tenham manifestado a sua insatisfação pela falta de magia do trailer. A série irá retratar os 7 romances de fantasia de J.K. Rowling, adaptando cada livro a uma temporada, e prevê-se que a produção total demore 10 anos a concluir. Harry Potter será interpretado por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton será Hermione Granger e Alastair Stout será Ron Weasley. No elenco secundário contam-se Papaya Sadu, que interpretará Severus Snape, que revelou ter recebido ameaças de morte racistas devido à sua escolha para o papel. A série também tem recebido críticas devido à polémica com Rowling, que tem sido repetidamente acusada de ser transfóbica.